Pessoal, boa noite. Eu gostaria de falar hoje sobre uma técnica que é de maior importância para vocês que trabalham na área farmacêutica, que é a cromatografia líquida. Anexo a esse vídeo, onde eu vou expor os slides, as principais características da cromatografia líquida, eu anexei o vídeo da execução da prática propriamente dita, onde nessa prática nós fizemos a determinação da cafeína em medicamento por cromatografia líquida. E qual medicamento que a gente analisou? É um medicamento que todos vocês conhecem, que é o antitérmico e analgésico, a dipirona, e a marca de fantasia foi a Neosaldina. Daqui a pouquinho eu vou dar maiores detalhes sobre isso, para que vocês possam se situar, e é em cima desse medicamento que nós iremos realizar todos os cálculos e as atividades que vocês me entregarão. Então, a cromatografia líquida, ela compreende uma fase móvel e uma fase estacionária. Enquanto que em cromatografia, a gás, a fase móvel, como o próprio nome diz, é um gás, na cromatografia líquida, a fase móvel é um líquido, um solvente. Então, essa fase móvel, ela tem a função de transportar os componentes da amostra através da fase estacionária. E o que é a fase estacionária? A fase estacionária retém de modo diferenciado os componentes da amostra ou da mistura. E essa fase estacionária, é importante se dizer, ela é immiscível na fase móvel e ela está fixa dentro de colunas. Então, isso que se baseia os métodos cromatográficos. Aplicando-se métodos cromatográficos, a gente tem a separação cromatográfica, onde ocorre a distribuição diferenciada dos componentes da mistura entre a fase móvel e a fase estacionária. E por que acontece essa distribuição diferenciada? Por causa que os analitos migram com velocidades diferentes dentro da coluna, devido ao fato de que eles têm interações diferentes com a fase estacionária. Por isso, então, que acontece a separação dos constituintes da amostra ou da mistura em bandas, zonas ou picos cromatográficos. Então, essa é a base da cromatografia. Por que ela é importante para os farmacêuticos? Porque ela serve, então, para analisar misturas complexas, que é uma constante na vida profissional dos farmacêuticos. Bom, então, nós temos, então, essa instrumentação relacionada à cromatografia líquida, onde nós temos a fase móvel, que pode ser um solvente ou uma mistura de solventes. Existem bombas que coletam esses solventes e fazem a mistura de ambos, dois ou mais solventes, se for o caso. A amostra que é injetada e arrastada pelo solvente pela coluna cromatográfica e, finalmente, um detector que detecta o analito ou os analitos que eluem, que saem da coluna, gerando, então, um cromatograma. Eu vou mostrar alguns detalhes sobre cada uma das partes desse instrumento. E a cromatografia líquida, então, ela serve para separação, identificação e determinação dos componentes de misturas complexas, como eu disse para vocês. As colunas de cromatografia líquida é o coração da técnica. Elas são muito diferentes em relação à cromatografia gasosa.
elas são constituídas por um tubo de aço recheada com a fase estacionária. A fase estacionária, conforme a gente vai ver também, ela possui uma série de características que as diferenciam umas das outras. Então, vejam então que as colunas de cromatografia líquida elas têm comprimento de 10 a 30 centímetros, enquanto que em cromatografia líquida, gasosa as colunas tinham por volta de 30 metros, não centímetros. O diâmetro é 4 a 10 milímetros, então o diâmetro pode chegar a 1 centímetro, enquanto que em cromatografia gasosa era uma coluna muito fininha, com um diâmetro por volta de 0,25 milímetros. E a fase estacionária são partículas de 5 a 10 micrômetros. As fases estacionárias preenchem o interior da coluna, por onde a fase móvel passa. É nessa região que acontece a interação dos analitos com os constituintes da fase estacionária. Às vezes, antes de atingir a coluna, a mistura passa por uma pré-coluna. A pré-coluna tem a função de segurar o material particulado, a sujeira que está presente na amostra. Então, ela preserva a coluna, que é um item bastante caro, e aumenta a vida útil da coluna. Então, em muitas situações, especialmente em amostras muito sujas, é necessário o uso de pré-colunas. Falando um pouquinho sobre a fase estacionária, a fase estacionária é uma chamada de fase ligada, onde no material inicial que constitui a fase estacionária, eu tenho grupos SiOH. SiOH é de sílica. Eu modifico a superfície desse material, fazendo uma reação química, proporcionando uma ligação covalente com grupos sililados com diferentes características. Então, eu consigo, a partir de sílica, gerar diversos tipos de materiais com características polares ou apolares. Então, por exemplo, nesse grupo R aqui, eu posso ter um grupo amino, um grupo ciano, um grupo diol. Esses três grupos têm características polares. Então, colunas de cromatografia líquida com características polares, elas são usadas para separar compostos polares a polaridades intermediárias. Porém, eu também posso gerar fases estacionárias com características apolares. Se R, por exemplo, for octadecil, octil ou fenil, eu gero uma coluna com características mais apolares. E ela é bem mais utilizada para separar compostos apolares a polaridades intermediárias. Então, a escolha da fase ligada depende da polaridade dos compostos que se deseja comparar. Eu tenho que fazer uma escolha prévia do tipo de coluna que eu vou utilizar na minha separação. É importante se dizer que eu encontro no comércio todos os tipos possíveis de coluna que atendem às minhas necessidades. Então, a partição é o fenômeno responsável pela separação dos constituintes da mistura complexa que eu desejo analisar. Então, é um processo de solubilidade do componente entre as fases móvel e fase estacionária. Então, há uma competição pelo analito entre a fase móvel e a fase estacionária. Se o analito tiver maior solubilidade na fase móvel, ele se arrastará rapidamente e eluirá da coluna com um tempo menor. Se, por outro lado, o analito tiver uma maior interação com a fase estacionária, ele ficará retido na coluna e demorará um tempo maior para eluir da coluna. Então, a solubilidade na fase móvel e fase estacionária vem lá da química básica. Ela depende do caráter polar ou apolar dos analitos ou das substâncias que eu estou analisando.
A coluna mais utilizada atualmente é a coluna chamada C18. É uma coluna onde esse grupo R, é uma coluna de fase estacionária ligada, onde esse grupo R é um radical com 18 átomos de carbono. Ela tem um caráter totalmente apolar e ela é utilizada em combinação com solventes, com fases móveis polares. Então, a cromatografia que mais se utiliza hoje em dia é a cromatografia C18, com característica apolar, em combinação com fases móveis polares. A esse tipo de cromatografia chama-se cromatografia de fase reversa. E o objetivo de toda análise cromatográfica é fazer uma separação cromatográfica ou resolução cromatográfica. É separar todos os constituintes da amostra que eu estou analisando. Esse é o objetivo final de uma análise cromatográfica. O problema aqui é que quando eu injeto uma mistura, coluna cromatográfica, há um alargamento das bandas ou dos picos. E por que acontece isso? Porque quando eu injeto o analito na coluna, ele começa a percorrer a distância da coluna e, devido ao fato, a difusão que existe, a interação com a fase estacionária, ele começa a se alargar, de tal maneira que é comum em cromatografia líquida eu ter picos largos, o que não é muito desejável. Quanto maior o tempo de retenção que um analito leva para percorrer a coluna, mais largo será o pico que elui dessa coluna, relativo a esse analito. Então, isso tem a ver com a dispersão natural que acontece quanto maior for o tempo que o analito permanece dentro da coluna. Esse alargamento de bandas, ele é inevitável, ele é indesejável, mas eu consigo controlar, é controlável. Eu posso controlar esse alargamento para colocá-los em níveis adequados. Eu posso otimizar as variáveis que controlam a separação cromatográfica. Então, por exemplo, eu posso escolher uma fase estacionária mais adequada, eu posso escolher uma fase móvel mais adequada, eu posso escolher a eluição isocrática por gradientes. O que é isso? Eluição isocrática é quando eu utilizo uma única fase móvel. Eluição por gradientes é quando eu utilizo fases móveis que variam durante a corrida cromatográfica. E também a vazão da fase móvel, né? O fluxo da fase móvel. Todos esses fatores afetam a obtenção de picos largos ou mais finos. Bom, e o que se espera de uma boa separação cromatográfica? Diferença nos tempos de eluição dos picos. O mais afastado possível. Um pico deve estar o mais separado possível dos outros. Isso se chama uma melhor resolução cromatográfica. Com relação ao alargamento dos picos, quanto mais estreitos forem os picos, melhor será a separação. Porque quanto mais largo for o pico, maior a chance de haver sobreposição de analitos diferentes. E o tempo de separação? Eu desejo análises rápidas, então, quanto menor o tempo, melhor vai ser, eu vou poder executar análises mais rápidas e um maior número de análises durante o dia. Então, para fazer uma otimização de uma análise cromatográfica visando otimizar todos esses parâmetros, eu faço normalmente escolha da fase estacionária, escolha da fase móvel, eluição isocrática por gradientes e vazão da fase móvel. Todos esses parâmetros são avaliados para se gerar uma condição ótima de análise cromatográfica. Com relação à injeção de amostras em cromatografia líquida, ela é muito diferente em relação à cromatografia gasosa. Lembra que em cromatografia gasosa, nós medíamos a amostra a ser analisada numa seringa, normalmente 1 microlitro,
levávamos essa seringa ao injetor e era lá que nós injetávamos a amostra. Lembrando que em cromatografia gasosa, o injetor está a alta temperatura. O injetor de cromatografia líquida é muito diferente. A gente utiliza um injetor como esse aqui. E vocês vão ver isso nos vídeos também. Ele tem uma chave que possui duas posições diferentes. Nessa posição é chamado posição carregar. Na outra posição é chamado posição injetar. Vou explicar. Em cromatografia líquida, eu tenho um loop ou alça de amostragem. Na prática de hoje, esse loop ele vai ter um volume de 20 microlitros. Então, o que eu faço? Eu encho a seringa com um volume superior a 20 microlitros e transfiro a amostra para dentro do loop com a chave nessa posição, na posição de carregar. Eu garanto, então, que eu encho totalmente o reservatório e é uma análise muito reprodutível, porque como eu pego um volume a mais de amostra em relação à capacidade do reservatório, eu garanto que em toda injeção eu vou estar injetando exatamente o volume do reservatório, que no caso da prática de hoje é 20 microlitros. Nessa posição da chave, o que está acontecendo? A fase móvel que está sendo bombeada pelo sistema, ela está fazendo esse caminho aqui indicado em azul, como eu estou mostrando aqui na seta. Ela não passa pelo reservatório. Ele faz esse atalho aqui. Ele entra por aqui e sai por aqui. Porém, quando eu mudo a chave na posição de injetar, a fase móvel vindo da coluna, ela começa a fazer um caminho diferente. Ela passa pelo reservatório, arrasta a amostra que eu enchi o reservatório e essa amostra é direcionada para a coluna, onde ocorrerá o processo de separação cromatográfica. Então, reparem, usando esse simples sistema de injeção em cromatografia líquida, eu sempre garanto que eu estou injetando o mesmo volume. É altamente reprodutível. Vocês vão ver detalhes sobre isso no vídeo que eu postei para vocês. Existem reservatórios de vários volumes, né? De 5 a 500 microlitros. Até mesmo volumes menores, para equipamentos um pouco mais que trabalham com quantidades menores. E os volumes típicos, né, de 5 a 500, nós injetamos na prática de hoje 20 microlitros. Não é mililitro, é microlitros, tá? E com relação à detecção, como é que acontece a detecção? Existem vários tipos de detecção. Detecção de ultravioleta visível, eu consigo pegar níveis muito baixos do analito, se ele absorver na região UV ou visível. O detetor UV visível é o mais comum utilizado no mundo hoje. Uma série de aplicações tem sido feitas com esse detector. Tem o detector de fluorescência, que vocês já estudaram, né? Nós já trabalhamos com fluorescência, onde eu meço a intensidade de luz emitida por uma substância fluorescente. Os níveis de detecção são muito baixos, 10 a menos 9 gramas por ml ou 10 a menos 6 gramas por litro, uma massa muito baixa, fluorescência ainda menor, índice de refração pouco utilizado no mundo hoje. O que acontece é que quando o analito chega no detector, o índice de refração muda, mas o problema desse detector, embora ele seja universal, ele é pouco sensível. O nível que ele consegue pegar é muito pior do que o detector, por exemplo, o VVIS. O mais comum, o mais seletivo, o que consegue pegar níveis mais baixos hoje em dia é a espectrometria de massas. Ele tem uma série de particularidades que permite que eu consiga realizar análises muito sensíveis e muito seletivas. Na realidade, esses dois aqui são os principais, o VVIS e espectrometria de massas. Na prática de hoje, nós vamos trabalhar com o detector de UV-Vis. O que acontece
o detector UV-Vis? O fluxo vindo da coluna, ele passa por pelo detector, que nada mais é do que uma cubeta de quartzo, onde eu estou emitindo um comprimento de onda, um raio de luz num comprimento de onda específico. Se esse analítico absorver esse comprimento de onda, haverá uma absorção, e essa absorção será medida. Muito parecido com o que nós fizemos naquela prática de espectrofotometria no UV visível, onde nós detectamos o complexo colorido de ferro. Então, aqui eu meço a absorbância constantemente. Hora que um analítico arrastado pelo eluente chega nessa região de detecção, há um aumento na absorbância e ela é detectada, e ela é medida. Bom, na prática de hoje, a gente vai fazer a detecção da cafeína no medicamento de neosaldina. Além da cafeína, a neosaldina contém dipirona sódica, que de fato é o princípio ativo. A dipirona é que tem a ação analgésica e antitérmica. A cafeína é mais uma ação de calmante, talvez. E uma outra substância que é o cloridrato de isometepteno. Então, aqui eu tenho as estruturas das três substâncias que estão presentes na neosaldina, a dipirona, a cafeína e o isometepteno. E o fabricante diz o seguinte, que cada 1 ml dessa solução oral, a neosaldina você pode comprar em forma de comprimido ou em solução oral. Nós estamos analisando a solução oral. Cada 1 ml dessa solução oral, mais ou menos 20 gotas, contém 30 miligramas de cafeína. É isso que a gente vai verificar. Esse é o valor de referência. Esse é o valor dito pelo fabricante. Será que ele está falando a verdade? A gente vai verificar isso. Bom, detalhes experimentais. Nós vamos utilizar uma coluna C18, que vocês já sabem o que é, como fase estacionária. Ela tem um comprimento de 25 centímetros e 0,46 centímetros de diâmetro. No vídeo relacionado à execução da prática, eu mostro claramente a coluna que nós empregamos. A coluna estacionária C18, conforme nós mencionamos para vocês, ela tem um caráter muito apolar. Demais características. Esses dados que eu estou passando para vocês, eles foram objeto de otimização. Vocês já vão receber a análise otimizada. Mas o analista trabalhou muito tempo em cima disso. E é nesse ponto que atuam os profissionais, na otimização dos métodos analíticos. Na fase móvel, é 60% de água e 40% de acetonitrila, de modo isocrático. Isso vai se manter constante durante toda a corrida cromatográfica. E o fluxo da fase móvel vai ser 1 ml por minuto. Nós usamos um detector de UV visível e o comprimento de onda emitido durante toda a análise, esse aqui vai ser 273 nanômetros. Por quê? Porque é nesse comprimento de 273 nanômetros que a cafeína absorve. E o volume de injeção é 20 microlitros, conforme eu havia dito anteriormente. A parte experimental envolve, inicialmente, a construção da curva de calibração ou construção da curva analítica, né? Hoje em dia não se utiliza mais o nome curva de calibração, embora a gente use constantemente. A nomenclatura correta é curva analítica. A solução estoque, ela tem uma concentração de cafeína de 100 miligramas por litro. Eu vou diluir volumes crescentes dessa solução estoque, de 0 até 10, em balões de 10, e em cada balão eu vou calcular a concentração de cafeína resultante. E após adicionar esses volumes da solução padrão estoque, eu vou completar o volume com a fase móvel, ou seja,
60% de água, 40% de acetonitrila. E aqui estão os resultados para a construção da curva de calibração. Isso, de fato, vai corresponder à etapa inicial da atividade que vocês vão apresentar a mim. O ponto 0 não está incluído, mas ele deve ser incluído na sua atividade. 0 de cafeína, 0 de área, ok? Nós não vamos trabalhar com altura, nós vamos trabalhar com área. O tempo de retenção, nesse caso, é só uma curiosidade. É o tempo que a cafeína demora para eluir da coluna nessas condições. Ok? Então, por exemplo, cada concentração foi feita em triplicata, e essas são as áreas obtidas. 20 miligramas, 1.411.467. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu faço uma média das áreas e coloco no gráfico essa média com a concentração de cafeína de 20. Isso é válido para toda a concentração de cafeína. Ou eu posso trabalhar com os três valores simultaneamente. Eu coloco tudo no mesmo gráfico, esses três valores, na mesma concentração. A equação da reta, o R² será exatamente o mesmo. Ok? E aqui eu tenho os cromatogramas obtidos com os padrões da cafeína. Isso também é mostrado no vídeo para vocês. Tá? Aqui eu tenho 5 cromatogramas sobrepostos. Vejam que a área do pico cromatográfico referente à cafeína, ela vai crescendo, ok? E isso eu faço a correlação com a concentração. Com relação à amostra, eu vou pegar 20 microlitros da amostra, 20 microlitros, não é 20 mililitros, microlitros da neosaldina, colocar num balão de 10 e completar o balão com a fase móvel. Isso é que foi feito. Eu vou fazer essa análise em triplicata. Vou preparar 3 balões idênticos a esse, para que eu possa estabelecer a estatística. Ok? O resultado de uma análise cromatográfica está aqui mostrado, é muito interessante. O primeiro pico que elui é a